No sertão castigado pelo sol e pelo silêncio profundo da caatinga, onde cada passo na terra seca carrega histórias de dor, resistência e sobrevivência, existiu uma mulher cuja presença atravessou o tempo envolta em mistério. Ela não foi apenas espectadora do cangaço, nem simples coadjuvante das histórias contadas sobre Lampião e seus homens. Foi uma cangaceira auxiliadora, uma mulher que viveu entre o medo e a coragem, entre a lealdade e o risco constante da morte. Desde muito jovem, ela aprendeu que nascer mulher no sertão era enfrentar uma batalha diária. A fome, a seca e a violência faziam parte da rotina. Não havia proteção do Estado, não havia justiça para os pobres, as mulheres eram silenciadas, submetidas, muitas vezes usadas como moeda de troca em conflitos entre coronéis. Crescer nesse ambiente era aprender cedo que sobreviver exigia força que ia muito além do corpo. Ela viu a família ser humilhada, viu o pai trabalhar de sol a sol para enriquecer outros homens, viu a mãe chorar em silêncio para não demonstrar fraqueza. O sertão moldou seu caráter com dureza. Cada injustiça presenciada foi se acumulando dentro dela, transformando medo em revolta e submissão em resistência silenciosa. Quando o cangaço cruzou seu caminho, não foi como promessa de aventura, mas como uma possibilidade de romper com um destino já escrito. Os cangaceiros não eram apenas homens armados, andando pela caatinga. Eram símbolos de desafio, de enfrentamento a um sistema que esmagava os mais fracos. Para muitos, eram monstros. Para outros, eram a única forma de justiça possível. Ela começou como tantas outras mulheres, auxiliando em silêncio. Levava comida, escondia armas, transmitia recados, servia de ponte entre o bando e os coiteiros. Cada gesto era feito sob risco extremo. Se fosse descoberta, o castigo não seria prisão, seria morte. Mesmo assim, ela continuava. Sabia que cada ajuda oferecida era um passo sem volta. Com o tempo, sua importância cresceu. Ela conhecia trilhas veredas escondidas, locais seguros para descanso. Sabia quando a polícia estava próxima, reconhecia sinais deixados na mata. Entendia o comportamento dos homens armados que cruzavam o sertão. Sua presença passou a ser respeitada dentro do grupo. Não pela força física, mas pela inteligência, coragem e lealdade. Diferente do que muitos imaginam, a vida ao redor do cangaço não era romantizada. Era feita de medo constante, noites mal dormidas, e a certeza de que o amanhecer podia nunca chegar. Ela viveu isso de perto. Viu emboscadas, ouviu tiros cortando o silêncio da madrugada, presenciou mortes que jamais seriam esquecidas. Cada perda deixava marcas profundas, mas não havia tempo para a luta. Como mulher, enfrentava ainda outros perigos. O respeito precisava ser conquistado diariamente. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser usado contra ela. Ainda assim, ela se manteve firme. Sabia impor limites, sabia se fazer ouvir, sabia sobreviver em um mundo dominado por homens armados e pela violência. A cangaceira auxiliadora não carregava apenas mantimentos ou mensagens. Ela carregava segredos. Conhecia nomes, esconderijos, alianças e traições. Era guardiã de informações que poderiam destruir ou salvar vidas. Esse conhecimento a tornava valiosa, mas também extremamente vulnerável. O perigo a acompanhava como sombra. Em alguns momentos a culpa a visitava. Pensava nas famílias afetadas pelo cangaço, nos inocentes que sofriam no meio dos conflitos, mas também lembrava das injustiças que a levaram até ali. No sertão, as escolhas raramente eram entre o certo e o errado. Eram entre sobreviver ou desaparecer. Ela nunca buscou fama. Seu nome quase não aparece nos registros oficiais. Como tantas outras mulheres do cangaço, foi apagada pela história escrita pelos vencedores. Mas sua existência ecoa nas histórias sussurradas, nas memórias fragmentadas, nos relatos que sobreviveram ao tempo. Quando o cerco ao cangaço se intensificou, o medo se tornou ainda mais presente. A polícia estava mais violenta, mais organizada, mais cruel. Os coiteiros começaram a ser perseguidos, torturados, mortos. Cada ajuda prestada poderia ser a última. Mesmo assim, ela continuou. Não por glória, mas por não enxergar outro caminho possível. O fim do cangaço não trouxe paz imediata. Para ela restaram as lembranças, os traumas e o peso de uma vida vivida à margem da lei. Alguns dizem que conseguiu desaparecer, misturar-se ao povo simples, viver anonimamente. Outros acreditam que teve um fim trágico, como tantos outros personagens esquecidos do sertão. A história dessa cangaceira auxiliadora representa milhares de mulheres invisíveis que sustentaram o cangaço sem nunca empunhar um rifle em destaque. Mulheres que enfrentaram o medo em silêncio, que desafiaram normas, que sobreviveram onde quase ninguém sobrevivia. Elas foram parte essencial de um movimento complexo, violento e contraditório, nascido da desigualdade e da ausência de justiça. No sertão, nem todos os heróis usam armas,
e nem todos os vilões são fáceis de identificar. Algumas histórias vivem entre as sombras, esperando para serem lembradas. A cangaceira auxiliadora é uma delas. Uma mulher moldada pela dor, pela coragem e pela necessidade de resistir em um mundo que nunca lhe ofereceu escolhas justas. E enquanto o vento continua a soprar entre os espinhos da caatinga, carregando ecos de um passado sangrento e esquecido, a memória dessas mulheres permanece viva, mesmo que poucos falem sobre elas. Porque o sertão não esquece quem ajudou a escrever sua história, mesmo que em silêncio. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.